Graça e paz, amadas do Senhor, guerreiras do Senhor, guerreiros também. Nós estamos no nosso estudo em que nós vamos estar falando um pouquinho a mais a respeito do deserto, para que você possa entender o real propósito de você estar passando por esse deserto, passando por essa luta que muitas vezes tem te afligido, né? É importante a gente entender para que a gente possa aceitar aquilo que Deus está fazendo também em nossa vida. Amém? Antes de eu ministrar para vocês o que Deus colocou em meu coração aqui também, eu quero também dirigir uma oração ao nosso Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui novamente, Pai, para ministrar essa palavra, Pai, para que venha como edificação na vida dos teus filhos, ó Pai. Deus, prepara cada coração, que é a terra, Pai, para receber a semente que é a Tua palavra e que essa semente possa dar fruto 100 vezes mais no coração dos Teus filhos. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amados e amadas, olha, hoje nós vamos colocar o segundo tópico aqui a respeito do deserto. E hoje eu quero falar com vocês o seguinte, que o outro propósito do deserto é um lugar de crescimento. Pastor, é difícil crescimento? Sim. No deserto é que você cresce. E como reflexão dessa palavra, eu quero deixar aí para vocês do livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 80, e que dizia assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. Amém? Irmãs, nós sabemos, a gente já ouviu falar de vários grupos de pessoas que habitavam nas regiões desérticas em Jerusalém. E uma delas que me chamou a atenção, que a palavra diz aqui, foi Ana. Ana consagrou Samuel ao Senhor, confiando aos cuidados do profeta Eli, assim diz a palavra. Então, é possível também que os pais de João Batista, que já eram de idades bem avançada quando o menino nasceu, também entregou também a criança aos cuidados de alguém ligado a essas comunidades lá no deserto. E a palavra de Deus dizia o seguinte: João Batista, ele crescia e se fortalecia em espírito. Quando nós dizemos a respeito de Lucas ali, nós estamos referindo ao quê? A João Batista. A palavra de Deus diz que enquanto ele estava no deserto, antes de se manifestar-se a Israel. Em algumas ocasiões, Deus nos levará para o deserto para que possamos o quê? Para que que a gente não possa crescer somente fisicamente, mas como também espiritualmente. Esse é o propósito maior, né? Ele tira todo o alimento do mundo natural, da carne, e nos dá um alimento cheio de nutrientes necessários para o nosso corpo físico ali vencer as coisas no mundo espiritual. Se a gente for analisar, a gente falando aqui de nutrição, a maioria dos nutricionistas recomendam que em relação a uma refeição, a cada 3 horas, de 3 em 3 horas, ou seja, a cada 3 em 3 horas você vai se alimentar.
né? Porém, para a gente crescer em espírito, é necessário a gente se alimentar-se regularmente do quê? Da palavra de Deus. Da palavra que a gente diz que é o alimento mais profundo que nós temos, né? Então, o que ocorre principalmente na vida de muitas pessoas que muitas vezes querem crescer, querem ir a fundo na palavra de Deus, muitas vezes essas pessoas elas são levadas para o deserto, para o crescimento. Para crescimento, para que possa ser moldada dentro dela um espírito de perseverança dentro aonde? Do deserto. Né? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: e te deixou passar fome, e te sustentou com um maná, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, quando o povo estava no deserto, Deus alimentou eles com o quê? Com maná. Ele permitiu que Israel tivesse fome para ele alimentar. Quer dizer, ali ele diz, né? Ele permitiu, foi o Senhor. Sendo dessa forma, o sustento mais importante do que a comida, ele nutria e nos nutre das nossas necessidades espirituais, daquilo que nós precisamos, né? Ao invés de só promover um alívio temporário da fome física, igual quando você está com fome, você come, a sua fome passa, daqui 4 horas você tem fome novamente, você come, e aí a fome vai passando, né? Já no mundo espiritual, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, né? A palavra ela tem o poder de quê? De saciar, nos saciar. Saciar a nossa fome, o nosso eu interior, o nosso espírito, né? Através do quê? Da palavra, que é o alimento mais profundo, né? Então, isso é um dos objetivos do nosso Deus. Que nós possamos crescer espiritualmente. E para crescer, nós temos que estar alimentados, bem nutridos. Não basta somente uma alimentação, arroz, feijão. Nós precisamos de alimento forte, alimento que vai nos dar sustância, que nos traz vitaminas necessárias no mundo espiritual para que nós venhamos romper todas as nossas dificuldades, os nossos desenganos, amém? E além de romper, alimento que venha nos dar crescimento, porque nós não podemos ficar estacionados. Muitas vezes em nossas vidas nós estamos estacionados, nós estamos parados. Você vê que quando uma grande parte das vezes, igual vamos citar a vez de um casamento, né? Muitos casamentos chegam numa situação, eles param, eles se estacionam, eles não crescem mais, porque estão desnutridos, porque não tem a palavra de Deus, né? Então Deus nos leva para o deserto, para o quê? Para nos alimentar, nos dá o verdadeiro alimento espiritual. Nós podemos também comparar aqui, sendo bem profundo, né? Para o nosso crescimento espiritual, ele pode ser medido de maneira para que nós nos tornamos bem mais parecidos com o Senhor. Esse sim é o real propósito de Deus, né? Que nós possamos crescer espiritualmente para que nós verdadeiramente sejamos a imagem e semelhança do Senhor. Para isso que Ele nos leva para o deserto, para forjar o nosso caráter, para nos transformar. Amém? No deserto nós podemos ver também que Jesus, o próprio Jesus, Ele foi levado ao deserto. Que isso Ele foi levado e Ele resistiu ao inimigo
como que ele resistiu ao inimigo? A palavra de Deus diz que é o seguinte, que ele resistiu ao inimigo através do quê? Das escrituras, do alimento da palavra. E ele diz, né, que quando ele foi tentado ali, para ele vencer as tentações, e sabia que ele precisava do quê? Da palavra de Deus. A partir disso aí nós podemos analisar que o quê? Que a palavra é o alimento mais profundo, mais forte que nós temos. É ela que nos faz crescer em meio ao deserto, em meio às situações da vida. Amém, meus amados? Esse é o segundo tópico que nós estamos vendo aí a respeito do deserto. Então, entenda que esse processo do deserto na sua vida está vindo para crescimento, para que você se torne uma pessoa no mundo espiritual nutrida com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe seu coração. Receba essa palavra no seu espírito, para que ela venha te edificar. Amém? Deus abençoe.